Olá, 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 boa tarde. Eu sou a Nutri Maiara Bife e ajudo mulheres a emagrecerem até 8 quilos em 4 semanas. Então, se você não me conhece, estou me apresentando antes de a gente começar mais uma live de sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é sobre shots. Sabe aqueles shots matinais? Água com limão, com própolis, com cúrcuma. Então nós vamos falar sobre tudo isso, vamos falar para que servem, quais são os benefícios, né? Como fazer, o que eu posso fazer, para qual finalidade e tudo mais. Beleza? Então, se o som estiver tudo bem, tudo legal, alguém faz um positivo aí só para saber. E nós já vamos dar sequência aos nossos assuntos. Se tiverem dúvidas, também podem mandar as dúvidas. E aí, quem é que toma shot aí matinal? Matinal ou não? Quem faz aqueles shotzinhos? Já ouviu falar? Comentem aqui que eu quero saber. Compartilhem comigo. Opa! Sexta-feira tem que derrubar alguma coisa sempre, né? Senão não é a Maiara. Então, nós vamos lá, vamos começar. O Insta tá avisando aí, pessoal, que estamos ao vivo. Então, meninas, olha só. Nós temos aí muitas opções de shot, né? Nós temos com limão, nós temos com própolis, com cúrcuma, com o que mais? Pimenta, gengibre. Vanessa disse que já tomou, hoje não tem mais o hábito. Que bom, vai, você tomava pra quê? Como que você fazia? Tem alguma dúvida? Vamos voltar a tomar? Temos muitos benefícios com os shots, tá? Mas eu já vou avisar que os shots não são para emagrecimento. Eles não servem pra gente emagrecer. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Ah, não, eu vou tomar um shotzinho com água e limão porque emagrece. O que eu recebo de pergunta aqui na caixinha se o shot com água e limão emagrece é de perder a conta. Sempre chega essa pergunta. E não, meninas, o shot com água e limão não vai te fazer emagrecer. De forma alguma. Ele vai ter alguns outros benefícios, sim, tá? Mas não para o emagrecimento de forma direta. Limão, cúrcuma, pimenta cair em água. Ótimo! Maravilha, muito bom, muito bom. Então, meninas, algumas pessoas, principalmente agora, né, nessa época que a gente está aí com pandemia e tudo mais, tem muitas pessoas falando dos shots para imunidade, tá? E sim, de fato, eles auxiliam na imunidade, mas o que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Que ele não vai fazer milagre, tá? Ele não vai melhorar a tua imunidade se você não tiver hábitos saudáveis. Então, se você não tiver uma alimentação saudável, se você não praticar uma atividade física, né? Tudo que envolve saúde, ele vai ajudar a potencializar, certo? Então, tem algumas pessoas que usam para, sei lá, para servir de termogênico, ou para melhorar o sono, ou para melhorar a função intestinal. Então, tem várias funções, diferentes funções, e não é para emagrecer. De alguma forma indireta, pode sim auxiliar no emagrecimento. Por quê? Concordam comigo? Se você melhorar, usar um shot, por exemplo, que melhore a tua função intestinal, ou que melhore o teu sono, né? Que melhore a tua saciedade, porque sim, tem shot para melhorar a saciedade também, tá? Depois eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Então, se você melhorar esses fatores, você consequentemente vai atingir o resultado de uma maneira mais rápida, né? De uma forma mais efetivo, certo? Então vamos resumir aqui, vamos do conceito para a prática, tá? Então vamos começar falando do conceito. O que é um shot? Meninas, o shot nada mais é do que um concentrado de polifenóis. O que é isso? São substâncias químicas, tá? Que vão me ajudar com alguma ação anti-inflamatória, certo? Então, o shot é justamente por isso, são quantidades pequenas, por exemplo, de água, porque é um concentrado, a gente concentra ali em uma quantidade pequena de água. Então, não adianta você querer tomar
Mas então ao invés de eu espremer, sei lá, meio limão e um pouquinho de água assim, eu vou fazer uma limonada, eu vou colocar aí fazer um copo de suco de limão. Não é isso, não vai adiantar, tá? Tem diferença entre o volume, tá? Por isso que a gente fala shot. Então, meninas, o shot é isso, é a concentração desses compostos, tá? Compostos ativos que vão me auxiliar em alguma coisa. Então, depende do teu objetivo, certo? Agora o pessoal tá entrando aí. Bem-vindas, meninas. E aí, meninas, o volume vai interferir no quê? Vai interferir no tempo, no trânsito aí. Então, por exemplo, um shot, um pouquinho, o shot a gente faz cerca de 2, 3 dedos de água, tá, meninas? Para vocês não ficarem assim viajando na maionese. 2, 3 dedinhos de água, aí a gente acrescenta os outros compostos, certo? Seja cúrcuma, seja própolis, seja limão, seja o que for, tá? O tempo ele interfere, a quantidade interfere no tempo de passagem lá no nosso organismo. Então, para chegar lá no estômago, para chegar lá no intestino com um pH legal, entende? Então é por isso que faz diferença sim você colocar uma quantidade grande de água e uma quantidade pequena. Tá? Então não adianta querer substituir aí o shot por suco. Não é a quantidade apenas do que você inclui lá. Não é só a quantidade de limão, não é só a quantidade de cúrcuma. Enfim, do composto que você vai usar ali. É a quantidade de água também, porque vai interferir no trânsito, no tempo de passagem ali no teu organismo. E isso interfere o quê? Lá na função biliar, né, na função hepática, na função intestinal, que aí entram os objetivos de você estar tomando o shot, beleza? Existe algum shot para desinchar? Não para desinchar necessariamente, tá, Beatriz? Tudo vai depender do que está causando o teu inchaço, né? Será que o teu inchaço é por conta da função intestinal? Se for por isso, sim, nós vamos melhorar a função intestinal e indiretamente você vai estar melhorando o inchaço, entende? Então a gente sempre tem que buscar a causa, a raiz do problema. Então, eu tô inchada, qual é o motivo? Será que é porque o meu intestino não funciona bem? Será que é porque eu consumo muito sódio? Entende? Será que é porque eu tomo pouca água? Porque eu tomo água não, né? Porque eu tomo pouca água. Então são vários os motivos. Tá, meninas? Então nem pensem em fazer suco, tá? Que a resposta não vai ser a mesma do que por função intestinal. Ótimo, então, Beatriz, já vamos falar sobre. Tem sim, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá, meninas? E depois também eu posso postar alguma coisa para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Aí tem uma dúvida que sempre surge em relação a shot. Tem que ser pelo período da manhã? O shot tem que ser tomado no período da manhã? Será? O que vocês acham? Me digam, o que vocês acham? Que tem que ser de manhã, em jejum? Ou se vocês já fazem, né, o uso de shot, ou como é que vocês fazem? Que período que vocês tomam? Será que tem que ser de manhã, necessariamente? Não, meninas. Não precisa ser de manhã, tá? E isso também vai depender com o quê? O objetivo que você tem. Então, por exemplo, nós temos shots que auxiliam na indução do sono, por exemplo. Então, se você tem problema com insônia, você vai tomar um shot mais próximo do horário de dormir, não necessariamente de manhã, mas também podemos tomar de manhã. Ali, o que é shot? Não sei. Ali, eu acho que chegou agora, né? Shot, Ali, é um concentrado, tá? Que a gente faz para tomar. Então, por exemplo, aquilo que você vê as pessoas fazendo aí nos últimos tempos, que é colocar um pouquinho de água, espremer meio limão, colocar um pouquinho de cúrcuma ou própolis, enfim, cada um faz de um jeito e às vezes nem sabem o objetivo, só fazem porque acham que tem que fazer. É isso que é shot, tá? É um concentrado de substâncias ativas, né, que vão te beneficiar em alguma coisa. Então, tudo vai depender do teu objetivo. Aí eu vou falar para vocês o que é melhor, por quê, para que serve, né, e como fazer, tá? Isso que é um shot, beleza?
Já ouviu falar ali? Identificou agora o que é ou não? Agora as pessoas estão fazendo muito para a imunidade, né? Devido à pandemia e tudo mais, tem uma preocupação maior. Ah, não, porque água com limão, porque com própolis, porque com cúrcuma, com pimenta, né? Gengibre ajuda na imunidade. Então, esse é o shot. Ah, agora ela entendeu. Então, beleza. Meninas, então, a gente precisa, em primeiro lugar, antes da gente pensar se é para tomar de manhã, se é para tomar à noite, se é para tomar à tarde, em que período é para tomar, a gente precisa pensar qual é a finalidade. Então, para que você quer tomar? É para melhorar a disposição, né? Para ter mais energia? Ou é para imunidade? Ou é para melhorar o sono? Ou é para melhorar a função intestinal? Enfim, qual que é o teu objetivo? A partir desse objetivo, nós vamos começar a pensar em qual período você vai tomar, certo? Então, o que é o nosso principal objetivo quando a gente acorda? O que o nosso corpo precisa ter quando a gente acorda? Energia, certo? Então, energia para o corpo, energia para as células. Nós precisamos ter disposição para fazer todas as tarefas que a gente tem aí para fazer no dia a dia, certo? Então, além da nossa disposição física, quando eu falo, meninas, que a gente precisa de energia, de disposição, eu não falo apenas se sentir bem, se sentir disposta para trabalhar, se sentir disposta para, sei lá, cuidar da casa. Não é só isso. O que a gente precisa, não só nós, as nossas células, as nossas mitocôndrias, elas precisam de energia. Elas precisam dessa renovação, tá? Então, tem pessoas que acordam pela manhã, por exemplo, muito indisposta. Não sei se é porque... Aí que a gente tem que avaliar. Não sei se é porque o sono dela não é regular, ela não tem um sono bom, aí ela já acorda cansada, né? Ou se é algo do organismo dela mesmo, né? Que ela acorda assim. Então, dependendo do caso, a gente vai utilizar shots diferentes, né? Então, ao acordar, o nosso principal objetivo é esse, a gente ter energia, a gente mandar renovação aí para as células, para as mitocôndrias, tá? Então, por exemplo, lá pela manhã, nós temos que buscar sempre essas respostas antioxidantes, que a gente fala, anti-inflamatórias, que estão presentes aonde? Dentro dos compostos que a gente vai colocar lá dentro do shot, então, da cúrcuma, do gengibre, da glutamina, sei lá do que a gente vai usar. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, por isso que quando vocês ouvem falar em suco detox, por exemplo, a maioria das pessoas consomem pela manhã, né? Por quê? Porque ele tem uma ação detoxificante, uma ação anti-inflamatória, que é o que o nosso corpo precisa logo pela manhã, entende? Então, não é que não posso tomar um suco detox, então, no período da tarde, no lanche da tarde? Pode, né? Mas para melhorar essa resposta antioxidante, seria melhor de manhã, tá? Então, com o shot é a mesma coisa, por isso que a maioria das pessoas tomam o shot pela manhã, certo? Então, vamos pensar assim, ó, eu vou tentar dar um exemplo para vocês, né? Exemplos de shot, como fazer, o que utilizar para determinadas finalidades, tá? Vamos lá. Quem tá entrando agora é bem-vinda. Se tiver dúvida, nós estamos falando sobre shot. Esqueci de colocar o tema aqui, né? Só um minutinho. Vou colocar aqui. Se tiverem dúvida, já vão mandando, meninas. E emagrecimento. E assim, o que a gente tem que pensar? Não é tomar, pronto, agora deu. Não é tomar por tomar, meninas. A gente tem que ter um objetivo para tudo na vida, né? Não é porque fulana tá tomando, a blogueira lá tá tomando, que eu vou tomar. Tem algumas pessoas que chegam até mim e me perguntam assim: posso tomar um shot daquele porque minha amiga falou que tá tomando. Tá, e pra que você vai tomar? Eu não sei pra que é, mas deve fazer bem. Então não tem muito sentido, tá, meninas? Tem que ser algo que, primeiro, que você tem que se observar, saber o que você está sentindo e qual é a finalidade para utilizar alguma coisa. Não é porque é natural, meninas, que dá pra sair tomando assim.
certo? Auxilia sim, mas você tem que ter um objetivo. Então, não adianta uma pessoa, por exemplo, que quer melhorar, sei lá, o sono e tomar só um shot de própolis à noite para induzir o sono, se o dia dela inteiro tá errado, entende? Então a gente tem que, querendo ou não, individualizar isso um pouco, e é isso que eu vou ajudar vocês a fazerem aqui hoje, tá? Dando esses exemplos. Então vamos lá, eu separei alguns exemplos aqui para vocês, para também eu não me esquecer de nenhum detalhe, e talvez possa ajudar, certo? Então o primeiro exemplo que eu anotei aqui é no café no café da manhã, no período da manhã, né? Então, como eu disse, a gente precisa de mais disposição, certo? Então, eu acordo com pouca energia, eu acordo com energia, então, dependendo da resposta, eu preciso ou não preciso, né? Então, eu vou tomar, por exemplo, se eu não tenho energia, se eu tenho aquele cansaço, aquela indisposição, mas eu tenho um dia cheio, eu vou tomar com a finalidade de melhorar, de aumentar a minha disposição, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um shot com cúrcuma, tá? Cúrcuma todo mundo conhece, né? O pozinho lá, bem laranja, aquele pigmento bem forte laranja, que nós extraímos o que de lá? A curcumina, tá? E é muito diferente, meninas, a gente utilizar, por exemplo, a cúrcuma na comida e fazer ela concentrada lá dentro do shot, tá? É diferente, como eu falei pra vocês, vai ser 2 ou 3 dedinhos, né, de água em temperatura ambiente. Você vai colocar a cúrcuma, né, cerca de uma colherzinha pequena, aquela de café, tá? E por mais que você use essa mesma quantidade lá no teu almoço, por exemplo, vai fazer diferença porque você vai estar tomando dentro de uma concentração. Lembrem, coloquem isso na cabeça de vocês. Shot é um concentrado. Então, se você só jogar lá em cima da alimentação, sim, você vai ter os benefícios da cúrcuma, mas não com a mesma finalidade do shot, entende? Então, com pouquinha concentração de água, com pouca água e bastante concentração do ativo que a gente quer, o tempo, lembrem disso, o tempo para chegar lá no estômago, para chegar lá no intestino, vai ser outro em relação a você colocar lá a cúrcuma em cima do alimento, apenas, certo? Ficou claro isso? Então, o que dá pra gente utilizar? A gente pode utilizar a cúrcuma por quê? Porque ela tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante também, então, consequentemente, ela vai te auxiliar nessa questão da energia. E sempre, meninas, tentar, não é uma regra, tá? Mas na maioria dos casos, o ideal é a gente associar com algo ácido, tá? E por isso que a gente utiliza muito o limão, certo? É para potencializar tudo isso, fora que nós temos ali a vitamina C, certo? Então, coloca lá, espreme meio limão, uns 2, 3 dedinhos de água, coloca a cúrcuma. Isso já vai te ajudar ao longo do dia, a você ter mais energia, você ter mais disposição e não para emagrecer, tá? Outro exemplo que a gente pode usar também logo pela manhã, que eu separei aqui, é glutamina. Alguém já ouviu falar em glutamina? A glutamina é um aminoácido que o nosso corpo mesmo produz, tá? Quando a gente aumenta essa concentração de glutamina no corpo, nós temos alguns benefícios. No caso do shot pela manhã, né, no período da manhã, também entra com essa ação anti-inflamatória, antioxidante, tá? Nós podemos colocar junto creatina, que também é um tipo de proteína. Nós podemos misturar aí junto com o limão, né, como eu disse, que é como se fosse uma base no shot. Podemos colocar cúrcuma também, então tudo depende do seu objetivo. E o mais importante, a gente precisa rotacionar isso. Você não precisa usar todos os dias o mesmo shot, por exemplo, tá? Você pode, por exemplo, usar todos os dias, você vai colocar o meio limão, 2 ou 3 dedinhos de água, e aí você rotaciona os outros ingredientes. Então, pode ser a glutamina, pode ser a cúrcuma, pode ser o própolis, pode ser o gengibre, tá? Tanto o gengibre em pó como o ralado. Então, tudo, meninas, que a gente adquire como hábito, desde que seja bom, né? Ele vai sim me ajudar, tá? Então não adianta você fazer um shot aí 1 dia, 2 dias e achar que isso tá fazendo bem, certo? Então, porque quando a gente consome, por exemplo, todos os dias
vamos dizer que todos os dias eu uso shot, né? Então é importante a gente fazer essa rotação, variar, para não ter todos os dias o mesmo efeito. Por isso que a gente fala isso na alimentação também, tá? Então com a alimentação é a mesma coisa. Nós, nutricionistas, sempre falamos em rotacionar alimentos, não comer todos os dias a mesma coisa, né? Uma base você sempre vai ter, pode ser que você coma arroz e feijão todos os dias e tá tudo ok, isso é ótimo. Mas então você vai variar os demais componentes, né? Os outros macronutrientes. Então, por exemplo, vai variar a proteína, vai variar a gordura, vai variar os vegetais, entende? Então, com o shot é a mesma coisa. Se você fizer isso diariamente, é interessante que você varie. Mantenha a base, que é a água e o limão, e aí depois você vai colocando os outros componentes. Tá ficando claro, meninas, para vocês? Ou esse assunto tá um pouco mais complexo? Acho que não, né? Depois eu faço um post também para resumir tudo isso. Então, meninas, além da glutamina auxiliar nessa função antioxidante e anti-inflamatória, ela também acaba fazendo uma barreira intestinal, tá? E por que eu falo barreira? Porque no nosso intestino nós temos bactérias boas e ruins, certo? E nós temos que ter uma colônia muito maior de bactérias boas do que ruins. E às vezes na constipação, nos episódios de diarreia, na disbiose intestinal, nós acabamos tendo o quê? Mais bactérias ruins do que boas, né? E aí não é legal. Prejudica o quê? O sono, a imunidade, o emagrecimento, tá? Então tudo isso a gente precisa avaliar. A glutamina, ela faz essa barreira. Só que tudo isso, meninas, é tendo uma alimentação saudável. Não adianta achar que tá tomando glutamina, tá fazendo grande coisa e a tua alimentação tá uma caca. Tá? Então é um contexto. Tudo que eu falo aqui para vocês tem uma base, e essa base é a alimentação. Depois que você tem uma alimentação ok, que você tem uma alimentação legal, você faz as outras coisas que são para potencializar tudo isso, toda a alimentação que você está tendo, certo? Então vamos lá. Um shot que é muito legal para a gente utilizar, que tem uma relação mais direta com o emagrecimento, é o shot da saciedade. Como é que é esse shot? Também aquela quantidade de água, 2 a 3 dedinhos de água, com o meio limão espremido, e aí nós vamos usar a espirulina. Vocês conhecem espirulina? Espirulina é uma fonte de fibra, tá? É uma alga e ela é riquíssima em fibra. Então nós encontramos nas casas de produtos naturais, tem algumas farmácias, às vezes até no mercado tem, tá? Em pó. E aí você vai adicionar um pouquinho de espirulina lá dentro do seu shot. Aí você vai ter um shot de saciedade, porque fibra é o quê? Te ajuda para saciar, para o trânsito intestinal. Então aí, na verdade, você já mata 2 problemas, né? Serve para a função intestinal e também para saciedade. E por que essa tem que ser pela manhã? O ideal é pela manhã, porque, meninas, pense, não adianta você querer se saciar só apenas antes da refeição que você mais sente fome. Por exemplo, eu sinto muita fome no lanche da tarde. Eu vou tomar esse shot antes do meu lanche? Não, né, abençoada? Você vai tomar lá no início do seu dia, para você ter benefícios ao longo do dia. Você precisa se saciar ao longo do dia, para quando chegar naquela refeição que você mais sofre, que você sente mais fome, você estar mais saciada, tá? Então é uma boa opção a espirulina nesses casos, certo? Estão entendendo? Ninguém fala, estão todas quietinhas. Ninguém tá dizendo se tá ok ou se não tá. Isso também ajuda muito para ansiedade, tá, meninas? Outra dúvida que sempre surge é sobre o tempo. Então, por exemplo, assim, lá no café da manhã, né? No desjejum, né? No shot da manhã. Então, tomo o meu shot em jejum para dar aquela potencializada, né? Na função anti-inflamatória, antioxidante, mas eu quero tomar o café da manhã. E aí, como é que eu faço? Eu posso tomar o café da manhã logo em seguida? Eu tenho que esperar um tempo? O ideal é que se espere 1h30, tá? Entre o shot e a refeição, para que meninas, tudo isso não faz sentido se a gente não cuidar, como eu disse, a concentração tá ali.
Se você não pensar que a quantidade de água, né, o tempo ali do trânsito que aquilo vai ter dentro do teu organismo, se a gente não pensar em tudo isso, em todo o processo, a gente não tem benefício nenhum. Então, por isso também que é interessante a gente ter esse intervalo entre o shot e o café da manhã. Ah, mas eu sinto muita fome, eu preciso comer logo. Muitas vezes, meninas, o shot acaba auxiliando até nisso, tá? Até para você se saciar um pouco mais e o teu corpo começar a entender que logo você vai sim se alimentar, tá? Você não vai morrer de fome por esperar uma hora e pouquinho, certo? Está ótima a explicação. Ai, que bom, Beatriz. Estou amando te seguir, visito o seu Insta todos os dias. Vilma, obrigada, muito bem-vinda, tá? Então, meninas, é legal a gente ter esse intervalinho, certo? Que mais que eu queria falar pra vocês? Um outro shot que é legal, que é um que eu utilizo muito e que não precisa ser necessariamente pela manhã, tá? É o de limão, só o limão. Os 2, 3 dedinhos de água e meio limão espremido antes de uma principal refeição. Então, por exemplo, uma pessoa que não digere muito bem a refeição lá do almoço, né? Não digere muito bem o almoço, fica com aquele almoço ali por muito tempo, enfim. É uma ótima opção para você estar incluindo antes da refeição, tá? Auxilia muito na digestão. O gengibre também, você pode ralar o gengibre. Quando nós ralamos o gengibre fresco, né, a raiz, você rala ele, nós conseguimos extrair mais as propriedades dele, tá? As substâncias, que são o quê? Os polifenóis que eu falei lá no início, tá? Que é esse o nosso objetivo com o shot. Concentrar esses polifenóis. Então, se você ralar ele, espremer meio limão também. Eu geralmente, meio que sempre correndo assim, né? Eu espremo meio limão, coloco um pouquinho de água e aí eu tomo antes da refeição. Então, isso auxilia muito. Se você sente mais necessidade à noite, né? Ou mais dificuldade para digerir a janta, por exemplo, você pode fazer isso meia hora antes, ou até 15 minutos antes da refeição, tá? Pode ser tomado todos os dias? Sim, Beatriz, pode sim. Então, como eu falei anteriormente, não sei se você já estava, é interessante a gente rotacionar. A base dos shots é o quê? A água, 2, 3 dedinhos de água, meio limão, e aí você rotaciona os outros compostos. Então, dependendo do teu objetivo, cúrcuma, o própolis, o gengibre, a pimenta, enfim, o que você quiser utilizar, a espirulina, né, a glutamina, certo? Meninas, e a questão do própolis? O própolis, ele auxilia muito também na imunidade, por ele ser anti-inflamatório, tem um grande poder antioxidante também, tá? Mas além disso, ele ajuda muito na indução do sono. Então é bem legal também fazer o shot com o própolis mais pro final do dia ou um pouquinho antes de dormir. Tem muitas pessoas, eu até inclusive oriento algumas pacientes colocar algumas gotinhas dentro do chá. Um chazinho, então, por exemplo, de camomila, de erva cidreira, de mungu, de melissa, né? Antes de dormir, colocar algumas gotinhas porque ele é indutor do sono, certo? Então, se você tem problema com isso, é bem interessante estar colocando. Qual própolis? Tem vários tipos de própolis, né? O extrato do própolis. Eu gosto muito do extrato verde, do própolis verde. Ele tem um sabor muito mais forte, tá? Bem característico, mas eu prefiro. Ele é o alcoólico, né? Então, no caso de gestante, não é legal consumir o própolis alcoólico. E de crianças também não, tá? Mas para mulheres adultas, enfim, não gestantes, não tem problema nenhum, certo? Então, de 10 a 15 gotinhas dentro do chá. Mas como nós estamos falando de shot, a gente vai fazer um shotzinho, né? Meio limão, um pouquinho de água e aí as gotinhas do própolis, certo? Auxilia bastante também. E outra coisa, falando em sono, que a gente tem que pensar é na questão lá durante o dia, né? Não adianta só tomar e induzir o sono aí à noite se tem um monte de coisa que não tá certa aí, né? Não é que você vai começar a tomar o shot à noite e que o teu sono vai melhorar 100%. Não, tudo depende do fator. O que tá te levando a ter insônia, né? O que atrapalha o teu sono? Será que não é a função intestinal?
Será que não é estresse, ansiedade, né? Existem vários fatores. Será que não é hormonal? Então tudo isso precisa ser observado, meninas. Não é achar que tomar um shot, que tomar uma... Não existe receita milagrosa para nada. Aqui nós estamos falando de incluir, de potencializar, né, algumas funções aí que o shot pode nos dar a partir de uma alimentação que já é saudável, tá? Pode ser que mesmo você não tendo uma alimentação tão saudável assim, você tenha benefícios com o shot, pode. Tudo isso é muito particular, depende do organismo de cada pessoa, tá? Entendido? Então vamos lá. O que mais que eu queria passar aqui pra vocês? E outra coisa. Tem gente que me diz assim, mas não é bom, o gosto não é bom, não dá pra colocar um pouquinho de mel, não dá pra colocar um pouquinho de açúcar. Gente, por favor, não dá, tá? Imagina se todos os dias você for tomar shot e todos os dias você colocar um pouco de açúcar. Não faz muito sentido, né? Então nós precisamos trocar esses hábitos. Não é um pouquinho assim, você vai tomar rapidinho, isso não vai matar ninguém. Para de ser fresca, tá? Porque é ruim. Não, para de ser fresca, tá? Quer um benefício? Faça um esforço, faça por outro. Eu particularmente adoro, tá? Adoro aquele gostinho. Mas aí, isso é questão de paladar, de habituar e tudo mais. Certo? O que mais? Meninas, sabe outra coisa que é interessante? Esses shots, eles acabam, de uma maneira assim, geral, todos eles, eu falei da função, né, mais específico para cada caso, mas geralmente a maioria deles auxiliam na função intestinal, tá? Qualquer um desses que eu falei. Por quê? Porque ele acaba sendo um prebiótico. Vocês já ouviram falar em prebióticos? Nós temos os probióticos e os prebióticos. E se fala muito em prebióticos quando são fibras, né? O probiótico é a bactéria, tá? Então, por isso que a gente tem aí vários tipos de probióticos, cepas de probióticos, que a gente utiliza muito para muitos pacientes que têm problema intestinal ou para reposição de flora intestinal. E os prebióticos são aqueles que mantêm, que alimentam, digamos assim, as bactérias boas lá do intestino, porque a gente precisa ter mais bactérias boas do que ruins, lembrem disso. Então, os prebióticos vão alimentar essas bactérias, manter o teu intestino bem colonizado por bactérias boas. E o shot acaba fazendo esse papel de prebiótico, por isso que eu gosto de dizer que ele é um ótimo prebiótico. Se você procurar aí, sei lá, se você pesquisar no Google, você vai encontrar que prebiótico é fibra, né? Enfim, procurem aí, não vou perder muito tempo falando sobre isso. Mas o shot acaba tendo esse mesmo efeito que os prebióticos têm, tá? De alimentar essas bactérias boas aí do intestino, certo? De criar essa barreira. Na verdade, o que acontece? Não é o que você está consumindo, não é a cúrcuma que é um prebiótico, não é o gengibre que é um prebiótico, não é o limão que é. São os subprodutos que eles os subprodutos que eles acabam liberando lá no intestino. Isso que vai fazer com que se alimente as bactérias boas, certo? Dá para entender? Então é um ótimo aliado sim para o intestino. Todos esses que eu falei têm uma relação direta ou indireta lá com uma função intestinal, tá? Então sim, pode ser que melhore. Que mais? Meninas, eu acho que é isso, tá? Então sempre lembrem acho que era isso. Acho que eu falei de todos. Sempre lembrem que o shot é um concentrado, tá? Então tem que ser com um pouquinho de água, sim, não é para fazer suco. E outra coisa que as pessoas me perguntam, tá, mas então eu não posso tomar o chá? A diferença do chá com o shot, meninas, é a seguinte: o chá, você precisa extrair o princípio ativo dele, né? Então você precisa, depende se for infusão ou cocção, né? Depende a planta, a erva que você vai ferver ou não, né? Você vai só fazer infusão. Então, para extrair o princípio ativo, você precisa fazer isso, né? Tem um processo, certo? E com o shot, não. Com o shot, você vai concentrar tudo ali, você vai colocar uma quantidade maior e vai colocar num volume pequeno de água. Então,
o trânsito vai ser menor também, tá? Então, por exemplo, comparando, para você ter tudo que você precisa, para tirar todo o benefício que você precisa ali do chá, você teria que tomar umas 3 xícaras daquele chá no dia, em períodos diferentes, tá? Não é tomar tudo de uma vez. E com o shot não, com o shot você concentra tudo que você precisa ali em um único drinkzinho, um único shot, né? Logo pela manhã você já tem pro dia todo. Entende essa diferença? Então essa que é a diferença do shot pro chá. Os chás são ótimos também e podemos conciliar na alimentação e com os shots. Você pode tomar chá e shot também, tá? Só que sempre cuidando. A finalidade que você está tomando não é para se entupir disso também. Shot é 1 por dia, não é mais do que 1, tá? E é isso aí, tá? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Hoje é sexta, segunda-feira nós estaremos aqui mais uma vez. Em breve eu vou disponibilizar os temas das próximas lives para um mês, tá? Então vocês vão estar sabendo tudo que eu vou falar nos próximos dias. Toda segunda e sexta nós temos live aqui, às 16h16. E eu espero ter ajudado vocês por hoje. Se vocês quiserem criar esse hábito, ele é muito bem-vindo, mas saibam o que vocês estão fazendo, tá? Não façam só por fazer, beleza? Então um beijo, meninas, e até segunda-feira.